Quem é o falso profeta? Que figura enigmática é essa que surge nas Escrituras? O falso profeta que vai estar nos últimos dias sobre essa terra. Na verdade, é uma das figuras mais misteriosas das profecias bíblicas. Nós o chamamos de falso profeta e ele vai desempenhar um papel que os profetas e o próprio Jesus nos desperta e chama toda a atenção, porque ele estará envolvido em eventos terríveis nos últimos dias. Então, é claro que é um assunto muito importante para nós. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós vamos falar sobre falso profeta. Aliás, foi uma pergunta deixada nos comentários. O falso profeta. Esse assunto é extraordinário e, ao mesmo tempo, muito relevante para nós, estudiosos da Palavra de Deus. Queridos irmãos, nós sabemos que a Bíblia vai deixar anunciado os últimos tempos e é o que nós temos falado o tempo todo nesse canal. As profecias deixadas para os últimos dias. Se não conseguirmos entendê-las, entraremos num erro terrível e não conseguiríamos reconhecer os personagens deixados aqui pelo próprio Senhor. Nós já vimos que várias profecias já aconteceram. O nascimento de Jesus, as guerras, tantas outras profecias. Mas agora precisamos entender as profecias que estão por vir. E uma delas é um personagem que está envolvido nos eventos finais chamado falso profeta, que está descrito no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Alguns usam o livro de Daniel para explicá-lo, também Apocalipse, mas vários profetas vão falar dos eventos finais e tocar nesse personagem chamado o falso profeta. Na verdade, desde Deuteronômio já se explica o falso profeta, mas em Apocalipse será revelado um dos piores falsos profetas de todas as Escrituras, porque esse conseguirá realizar as piores malvadezas e as piores tragédias, porque esse conseguirá trazer um dos piores enganos e fazer com que o mundo seja adorador de tudo aquilo que se afasta de Deus. E agora vamos ali no livro de Apocalipse 13, ver o que foi deixado para nós. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu à terra. E isso tudo à vista de todos os homens. Meus queridos irmãos, o falso profeta será uma autoridade e ele terá poder para enganar as nações. Meus queridos irmãos, na verdade, o falso profeta será uma autoridade religiosa com um grande poder e que tem como prioridade enganar os povos por meios falsos e malignos. Também aqui, queridos irmãos, em Apocalipse 13, 17, nós vamos encontrar uma narrativa também. E se a gente olhar ali, para resumir, queridos irmãos, Apocalipse 13 e 17, vai dar características desse falso profeta.
E aí a gente vai entender quem é esse falso profeta, o que ele representa, o que ele simboliza. O falso profeta, ele é apresentado como uma segunda besta de Apocalipse, um líder de uma religião que se afasta, que apostatou da fé. Por isso que esse líder tem a aparência de cordeiro, mas ele age com o poder de dragão. Esse falso profeta, ele usa a estrutura da igreja, que era outrora santa, porém com a força do dragão. Ele usa dois poderes, dois pesos, duas medidas, uma mescla, o que é proibido pelo Senhor, trazer fogo estranho para o lugar santo. E é isso que ele faz. Quando você olha para ele, é um cordeiro, mas o poder que está investido nele é o poder do dragão. Mas, queridos irmãos, como os homens estão sendo levados para longe do Criador, não perceberão a energia do mal que emana do ser das trevas. Pois Deus, queridos irmãos, porque Deus é luz, o Espírito Santo, ele traz luz, ele revela. Mas para quem está em trevas, nada fará diferença. Por isso nós estamos vendo que o mundo está sendo levado para o engano total. Esse falso profeta, quando Paulo escreve às igrejas de Tessalônicas, ele vai chamá-lo de homem do pecado, também assim conhecido. Mas há vários nomes, mas o símbolo, o personagem é o mesmo, o falso profeta. Esse falso profeta será um líder religioso que agirá junto com a besta que sobe do mar. Então será dois homens agindo sobre a terra. Um com o poder político e o outro com o poder religioso. Porém, esses dois líderes que vão destruir a terra com a sua maldade, eles vão ter um final de fogo. Eu gostaria que os irmãos compartilhassem os vídeos e deixassem seu comentário e seu joinha para ajudar aqui no engajamento. E vamos continuar. Meus queridos irmãos, abram os seus olhos. As profecias apontam para um futuro em que a religião e a política elas vão converger para uma poderosa aliança global. É isso, queridos irmãos, lideradas por essa figura maligna que enganarão toda a humanidade, porque a humanidade está se afastando do verdadeiro Criador dia por dia. Porém, esses terríveis eventos que foram vistos pelos profetas, eles culminarão na vitória do Senhor, na vitória de Cristo e no estabelecimento do seu reino eterno. E, queridos irmãos, nós nos aproximamos desses dias, desses eventos. Juntos estamos tentando abrir nossos olhos para os últimos dias. E se você tiver algum acréscimo, pode deixar aí nesse vídeo. Aqui nos ajuda bastante. E fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.